Olá, estudantes! Tudo bem? Sejam bem-vindos. Arrasta a poltrona ou a sua cadeira, se acomode no seu cantinho preferido, que vai começar a sua aula de História. Eu sou o professor Gabriel Jesus, da disciplina de História, e essa aula é para o 6º ano dos anos finais do ensino fundamental. Na aula de hoje, vamos aprender sobre a África antes dos europeus. Vou começar a aula com um lembrete mega importante, a confirmação da sua presença nessa aula. Basta fazer a leitura do QR Code e confirmar sua presença. Combinado? Mas antes de começar, vou passar algumas informações para vocês, estudantes e professores que estão nos assistindo. A aula de hoje é para as turmas do 7º ano, dos anos finais, e irá trabalhar com a seguinte habilidade: identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas antes da chegada dos europeus. E tem como objetivo desmitificar a ideia de África como um país e reafirmar seu potencial como continente. Olá, estudantes! A aula de hoje está muito especial e muito importante sobre a África antes dos europeus. Ela é resultado de uma conquista bastante relevante. Nosso principal objetivo hoje é começar a entender um pouco da história desse continente, que é bastante interessante. A cultura africana é vasta devido à diversidade de etnias que possui e à migração de vários povos do mundo para o continente. Já deixo aqui o meu convite para você embarcar nessa história. Vamos lá? Em um momento em que imigrantes e refugiados africanos não são bem vistos e recebidos na maior parte do mundo, alvos do racismo e de violência de toda ordem, é importante analisarmos as raízes históricas das discriminações e compreender como essas ideias destrutivas mudaram ao longo do tempo. Você já parou para pensar que a história é um poderoso instrumento para combater mitos, estereotipos e preconceitos? Quando conhecemos as histórias por trás dos acontecimentos, podemos perceber que nem tudo é como o senso comum de ser. Tem coisa que ouvimos falar que é uma coisa, mas quando estudamos, descobrimos que é bem diferente. O continente africano não é importante só para o Brasil. Ele é o berço da humanidade, pois são de lá as primeiras descobertas arqueológicas sobre os seres humanos. Um importante marco na evolução do homem ocorreu com a passagem da situação do caçador para agricultor, o que causou o surgimento das primeiras civilizações. A partir de então, há 12 mil anos, a evolução cultural encarregou-se de promover uma acelerada transformação. Os fósseis mais antigos da nossa espécie, Homo sapiens, foram descobertos em Marrocos. Na época dos gregos, o nome África não era utilizado. Os antigos chamavam a África de Líbia, mas a maior parte do continente era desconhecido. Tudo que se conhecia era o norte da África, ou a África setentrional, que é formado por 7 países, que são eles: Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Sudão, Sudão do Sul e Tunísia. Todos esses países estão aqui na África do Norte, nessa região alaranjada, tá bom? Grandes civilizações se desenvolveram nessa região, como por exemplo o Egito. A civilização egípcia começou a florescer pelo ano 5000 a.C. Essa civilização floresceu graças a abundantes recursos hídricos, ou seja, havia água naquela região e terras férteis que se localizavam nas margens do rio Nilo. O ciclo das águas nessa região promovia o regular transbordamento do rio, logo foi um meio usado para o plantio. Os egípcios tiveram a capacidade de desenvolver uma civilização próspera, que se ampliou graças às fartas colheitas realizadas. Segundo um novo cálculo publicado em um artigo na revista Natureza da Ciência, o Nilo tem 30 milhões de anos, cerca de 6 vezes o tempo que se pensava anteriormente. A organização social de uma sociedade é muito importante. No campo político, os egípcios estiveram organizados através da formação dos nomos. Os nomos eram pequenas parcelas do território egípcio administrada por um monarca. A sociedade egípcia era organizada por meio de critérios religiosos e econômicos. A base dessa sociedade ainda contava com os soldados, que eram sustentados pelo governo e garantiam a hegemonia do poder faraônico através das armas. Vejamos mais detalhes nessa classe social. Aqui nós podemos perceber que na pirâmide da classe social vinha Faraó,
Depois, os nobres e sacerdotes. Após vinham os soldados, depois escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e, por último, os escravos. Os camponeses e artesãos trabalhavam nas colheitas e na organização das obras públicas necessárias ao desenvolvimento agrícola e comercial. Por fim, havia uma parcela de escravos que também estavam subordinados ao faraó. Além de conseguir prosperar economicamente pelo rígido controle da produção agrícola, podemos notar que os egípcios também produziam conhecimentos em variados campos. Embora a fama e a ostentação de terem sido a civilização mais próspera e radiante do continente africano, o povo egípcio não estava só. Outras civilizações, como o reino de Cush, habitaram a África. O antigo reino de Cush localizava-se na Núbia, no Alto Egito, onde atualmente encontra-se o Egito e o Sudão. Vejamos aqui no mapa. Aqui a gente pode perceber e identificar os três reinos que habitavam aqui. O reino egípcio, o reino de Cush e o reino de Assur, tá bom? Aqui na cor lilás, na cor verde, o reino de Cush, e nessa cor mais clarinha, esse rosa mais claro, o reino de Assur. Achados arqueológicos na região do Baixo Egito mostram que existia uma relação entre o povo egípcio e o povo de Cush. Ou seja, existia uma relação comercial entre os dois reinos. Mas isso não significa que uma relação de paz ou amigável entre os dois povos, apenas comercial. Os cuxitas viviam da caça, da pesca e coleta. Comercializavam ouro, marfim, incenso e outros produtos. Entre 1580 a.C. e 1530 a.C., aproximadamente, os egípcios conquistaram o reino de Cush, expandindo seus domínios em direção sul. Porém, revoltas internas no Egito enfraqueceram o controle egípcio no reino e permitiram que os cuxitas se tornassem mais uma vez independentes. Vemos aqui a pirâmide das antigas capital de Meroé no atual Sudão. Pirâmides da antiga capital. Ainda nesse contexto de grandes civilizações, temos o reino de Assur. O reino de Assur surge onde hoje conhecemos como Etiópia. Após a conquista do reino rival, o reino de Cush e outras conquistas, tornou-se um dos mais poderosos impérios da passagem da Idade Antiga para a Idade Média, com um grande território conquistado. O reino de Assur passou a dominar todas as rotas de comércio. Um dos acontecimentos mais importantes da história do reino de Assur foi a conversão ao cristianismo do rei Ezana no século IV, por um monge cristão de origem fenícia chamado Frumêncio, que depois foi bispo de Assur e considerado santo. Após a conversão do rei Ezana, toda a região da Etiópia recebeu forte influência do cristianismo. As igrejas esculpidas em rocha em Assur, na Etiópia, são hoje consideradas patrimônio histórico da humanidade. Onde hoje é localizado o Líbano, surgiu um povo chamado fenício. Eles habitavam uma região montanhosa e com poucas terras férteis, pois de um lado eles viam o mar e do outro montanhas. Os fenícios dedicavam-se à pesca e ao comércio marítimo. Os fenícios também eram politeístas, ou seja, tinham vários deuses. O principal deus, segundo a crença fenícia, era Baal. Um fato curioso é que Baal é citado em uma das histórias bíblicas, os profetas de Baal e Elias, ou Elias contra os profetas de Baal. Haviam hebreus que levantavam altares para Baal, e essa história conta um pouco da diversidade religiosa da época. A partir do século XV, os europeus intensificou sua relação com os africanos. E a pergunta ideal nesse momento é: o que os europeus buscavam? Os europeus buscavam na África ouro, marfim e escravos que seriam escravizados. A ocupação do continente africano pelos europeus foi justificado como uma teoria de civilização, onde as nações estariam levando benefícios para o continente como modernidade, tecnologia, cristianismo e conceitos da civilização europeia. Agora, sabe-se que esse discurso foi usado apenas para justificar a colonização e o imperialismo das nações europeias, já que a busca era de um processo de exploração pelo território rico e diverso da África. Ou seja, os europeus buscavam e visitavam o continente africano, dizendo que ia levar desenvolvimento, mas na verdade queriam explorar.
A influência africana é muito viva no Brasil. Aqui temos esse slide maravilhoso com África versus Brasil. Entre os séculos 16 e 19, muitos africanos foram trazidos para o Brasil como escravos. A influência africana no Brasil ocorre de diversos aspectos, hoje comuns à nossa cultura, tais como a língua, a culinária, as danças, as músicas, algumas religiões e demais costumes dos diversos grupos vindos do continente africano. Que tal registrar sua presença nessa aula? É simples, rápido e fácil. É só apontar o celular aqui para o QR Code e confirmar sua presença. Você conhece o azeite de dendê? Já ouviu falar ou já experimentou em algum momento? O azeite de dendê, que é muito utilizado no Brasil, veio da África. Durante o período da colonização recente da África, os dendezeiros, parte integrante da paisagem africana, chamaram a atenção dos visitantes europeus. No Brasil, o fruto chegou junto com o abominável comércio escravagista existente na época. As palmeiras do dendê foram cultivadas ao redor da cidade do Salvador, para atender ao consumo local, que era maior centro demográfico daquela época. O azeite de dendê é muito usado na moqueca baiana, diferente da moqueca capixaba, que leva ingredientes diferentes. Aqui nessa imagem nós podemos ver esse fruto ali um pouco avermelhado, né, que é o azeite de dendê, que é muito utilizado na moqueca, tá bom? Na moqueca baiana, diferente da capixaba. A religião permite o conhecimento maior dos valores que envolve o andar da sociedade, principalmente seus valores éticos. A religião africana influenciou diretamente a religião no Brasil, como, por exemplo, o candomblé. O candomblé é uma religião afro-brasileira, em que se pratica o culto de divindades de origem africanas, chamadas orixás. Essas tradições foram trazidas ao Brasil por populações negras escravizadas vindas dos países da África Ocidental. Também existe uma forte influência africana na língua portuguesa. Centenas de palavras foram incorporadas pela língua portuguesa, como, por exemplo, quitanda, quizomba, quitute, cafuné, muamba, carimbo, caçula, dengoso e angu vieram da cultura africana. Aqui no slide, a gente pode ver as palavras que também vieram da cultura africana. Moleque, axé, bafafá e gangorra. E aí, conhecia? Você gosta de música? Com certeza, né? Quem não gosta de fazer as atividades do cotidiano ouvindo aquela trilha sonora especial? Na música, a cultura africana contribuiu com os ritmos que são a base de boa parte da música popular brasileira. Gêneros musicais coloniais de influência africana, como o lundu, terminaram dando origem à base rítmica do machixe, do samba, choro, bossa nova e outros gêneros musicais atuais. Também há alguns instrumentos musicais brasileiros, como o berimbau, o afogé e o agogô, que são de origem africana. E aí, conseguiu perceber como a África é um continente rico em cultura, conhecimento e em valor para a humanidade? Colocar o africano como inferior, como não civilizado, favorecia o europeu a escravizá-los e tomar deles as suas terras. Infelizmente, isso se repete até os dias atuais, e a melhor forma de combater o preconceito é o conhecimento. Por isso, é tão importante conhecer a nossa história e a história em geral. Trouxe uma curiosidade super interessante. É uma brincadeira. E para essa brincadeira, de origem africana, você vai precisar de apenas 7 pedras. O nome da brincadeira é pombo, originária de Gana, na África Ocidental. Você vai escolher 7 pedras, vai colocá-las sobre o chão, e aí no momento da brincadeira, você vai jogar uma para o alto e tentar pegar a outra com a mesma mão, tá bom? Aí na segunda rodada, você vai jogar 2 pedras e tentar pegar a terceira com a mão. E assim por diante. Caso você perca e não consiga, passa para outro jogador para dar continuidade. E aí, vamos tentar? Preparados? Vamos lá, hein? Primeira tentativa. Ó, acertei. Viu só como é fácil? E por diante. Você vai jogar 2 e vai pegar a terceira. Eu errei, mas eu aceito perder, porque eu sei que você vai acertar aí na sua casa. Tá bom? Muito bacana. E aí, viu como a influência africana está diretamente ligada ao nosso cotidiano? A nossa aula está chegando ao fim, mas antes, vamos testar o nosso conhecimento juntos? Você terá 15 segundos para responder se a questão é verdadeira ou falsa.
Vamos lá? Questão número 1. A África é um continente que foi o berço da humanidade. Nele viveram muitas civilizações que possuíam uma cultura riquíssima. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? E quem respondeu verdadeiro acertou. Parabéns! Não podemos confundir a África com o país. A África é um continente. A questão número 2 é: o continente africano não influenciou na cultura brasileira. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Essa questão está incorreta, então é falso. A influência africana no Brasil ocorre através de diversos aspectos, como a língua, a culinária, as danças, as músicas, algumas religiões e demais costumes dos diversos grupos vindos do continente africano. Na aula de hoje, aprendemos sobre a civilização egípcia, abordamos aspectos dos principais reinos que se desenvolveram na África, analisamos a conversão ao cristianismo do rei Ezana, do reino de Axum, e aprendemos que a cultura africana influencia diretamente a cultura do Brasil. Espero que você tenha gostado da aula e lembre-se que mesmo distante, estamos juntos.